Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda neste nosso programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero convidar você a estar nos visitando em nossos cultos de adoração ao nosso Deus eterno. E quero saudá-lo também com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dividir com você o que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração enquanto eu estava lendo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14, que na minha versão diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, encontrei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? É neste texto que eu quero trocar umas ideias com você. Quando ele está expondo, Paulo, está expondo as verdadeiras exigências do Evangelho quanto à sua coerência. Paulo mostra, nestes versos, que todo cristão deve proceder coerentemente com a mensagem proclamada. E para isso precisamos conhecer algumas condições que vão nos ajudar a manter a coerência entre a vida e a pregação verdadeira do Evangelho. A primeira condição que eu quero trazer para você está no versículo 11, que diz assim: a mensagem requer um comportamento irrepreensível. Paulo, neste versículo, vai relatar que Pedro tinha dúvidas quanto a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, mas que chegou também à certeza de que o Evangelho é para todos, judeus e gentios. A segunda condição nós encontramos no versículo 11 e 12. A mensagem requer um cumprimento destemido. Pedro comia com os gentios, mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro afastou-se deles, com medo do que iriam contar aos judaizantes. Essa conduta era uma contradição ao verdadeiro Evangelho. Paulo, então, com muita ousadia, mas amor, repreendeu publicamente a Pedro. Terceira condição que nós vemos está no versículo 13. A mensagem requer um comportamento íntegro. Paulo estava dizendo que Pedro, com aquela atitude de se distanciar dos gentios, estava dando razão aos judaizantes, e isto não compactuava com o verdadeiro Evangelho. Quando não agimos corretamente, nos tornamos repreensíveis, mas Deus espera de nós, um comportamento coerente e irrepreensível. A quarta condição está no versículo 14, na parte A. A mensagem requer que se enfrente o erro de qualquer irmão. Pedro era considerado uma das colunas da igreja. Entretanto, Paulo vai censurá-lo severamente. Pedro havia se preocupado com o que falariam dele e não no testemunho que ele poderia estar dando. A quinta condição está também no versículo 14, mas na sua parte B. A mensagem requer uma luta contínua pela coerência. Paulo não compreendia a atitude de Pedro e vai dizer: você é judeu,
mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Por isso, Paulo está falando com insistência para que houvesse coerência no procedimento. Trazendo isto para nós, como tem sido o nosso procedimento em nossas igrejas? Temos anunciado a liberdade em Cristo, mas ao mesmo tempo temos colocado sobre nossos irmãos uma carga pesada, não exigida pelo Evangelho? Que valor damos à liberdade de Cristo, que Cristo nos concedeu? Que Deus o abençoe a você e até o nosso próximo encontro, querendo assim Deus.